Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Armstrong do programa Fé e Razão. Deus abençoe os amados irmãos, a exemplo da irmã Rosália, do irmão Augusto Gonzalez, da irmã Luciene, da Igreja Assembleia Missionária Cristã. Enfim, a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra nos tem prestigiado, nos tem dado a sua honrosa atenção e tem, por vezes, publicado os nossos vídeos, cuja finalidade tão somente é pregar o Evangelho. Tentar perpetuar a mensagem de Cristo nos quatro cantos desta terra. Aproveitamos com isso as redes sociais, que têm uma repercussão mundial, pois através da rede mundial de computadores é possível as pessoas se conectarem em todas as partes do globo. Queremos aqui meditar nesta manhã a respeito de uma temática que não pode ficar abafada, suplantada, enterrada. Devemos o tempo todo estar batendo nesta tecla, que é a volta de Jesus Cristo, anunciada em tempos passados, já na época dos antigos profetas, a exemplo de Daniel, passando pelos dias iniciais da Igreja de Cristo, da Igreja primitiva de Cristo aqui na Terra, e chegando aos nossos dias. E os dias atuais percebemos verdadeiramente um certo esfriamento acerca desta temática. Com isso, nos inquietamos para que esta mensagem ela continue latente, ela continue visitando os corações das pessoas e que as pessoas efetivamente tenham contato com esse tipo de temática, que Jesus verdadeiramente ele irá voltar. Para tanto, vamos ao texto bíblico. Reservamos aqui alguns versículos que mostram a realidade de sua volta, da volta de Jesus. Os tempos que nós estamos vivendo já apontam para isso. Nós vemos um esfriamento quase que generalizado, uma banalização da fé, tornando-se um produto mercadológico promovido por falsos mestres, por falsos profetas, que estão apenas intencionando desviar o dinheiro de pessoas de boa consciência. Nós vemos também a repercussão dos últimos tempos com uma crescente e árdua perseguição ao Evangelho puro e cristalino de Cristo. Estamos observando também uma ciência cada vez mais real, de concepção quase que inatingível. Imaginarmos há tempos atrás como o homem desenvolveria tecnologicamente uma inteligência artificial de modo tal que surpreenderia os contemporâneos. Para não ficar apenas em nossas palavras, buscando aqui no livro de Daniel, capítulo 12, vamos ler alguns versículos neste capítulo
que já confirmam, que já corrobora com isso que estamos tratando nesta manhã. No versículo 1 diz o seguinte, do capítulo 12 de Daniel: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Versículo 7. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquiçados e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto à abominação desoladora, haverá 1290 dias. Versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque tu repousarás e estarás na sua sorte no fim dos dias. Que Deus aplique a sua santa e gloriosa palavra em nossos corações. Aqui está uma mensagem profética de Daniel, que foi proferida antes mesmo do surgimento do Messias. E aqui ele, profeticamente, ele já apontava para tudo isso que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Por exemplo, como diz aqui o versículo 4, e a ciência se multiplicará. Nós vemos hoje uma inteligência artificial cada vez mais pujante, cada vez mais presente na vida das pessoas, tirando a atenção das pessoas, inclusive. Pois as redes sociais, o lado maléfico dela, o lado negativo dela, tem distanciado as pessoas desta comunhão necessária que as pessoas devem ter com a fé, com Cristo. Inclusive a própria relação interpessoal, ela tem sido comprometida porque as pessoas o tempo todo estão voltadas para as tecnologias, de modo que estão se afastando, se distanciando cada vez mais. Nós vemos hoje um descrédito, um distanciamento, porque muitos estão verdadeiramente se escandalizando com todos os rumores, com todas as questões de ordem religiosas, que infelizmente estão levando muitos a se confundirem, muitos a desviar do verdadeiro caminho, do caminho que conduz a Deus verdadeiramente, que é Cristo Jesus. Mas queremos nesta manhã ser arauto de um alerta da parte de Deus, para que as pessoas não percam o entusiasmo, não percam a fé, não percam a esperança, não percam a simplicidade. Jesus está voltando. Jesus, ele está cada vez mais próximo e não devemos esquecer disto. Mais para frente, no livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, inclusive tocado aqui pelo próprio Daniel, pelo livro de Daniel, nós observamos aqui a ressurreição daqueles que dormem, fazendo uma referência acerca da morte. Uns ressuscitarão para salvação eterna,
e outros tantos, milhares, ressuscitarão para desprezo e vergonha eterna. E essa ressurreição, ela vai acontecer efetivamente, inclusive confirmado no Novo Testamento aqui por Paulo, quando ele diz aqui no capítulo 4, versículo 13 em diante, falando a respeito da volta de Cristo, que vai ser precedida desta ressurreição, o qual Daniel também mencionou. Então veja aí como as profecias elas estão cada vez mais combinadas, como as profecias estão cada vez mais entrelaçadas e vão se confirmando paulatinamente. Então o cenário ele está se montando, ele está se armando para esse tempo do fim, que Daniel falou que é um tempo, tempos e tempos e um tempo, fazendo referência justamente àquilo que foi tratado por João no livro de Apocalipse, a respeito da grande tribulação, que Daniel falou que é um tempo de angústia, um tempo angustiante. A grande tribulação será marcada por intensos sofrimentos. Nós vemos o cenário político já se preparando para isso. Nós vemos aí um cenário socioeconômico cada vez mais galopante, no sentido de alcançar esses tempos angustiosos. Não poderia aqui, meus amados, pregar uma mensagem que encobrisse essas verdades que estão postas aqui no livro sagrado. Muitos não querem levar esse tipo de mensagem para os templos. As pessoas hoje estão preocupadas em seus ganhos materiais, nos bens que podem alcançar mediante essa conexão com a fé, pregando um evangelho de prosperidade que vai conquistar isso ou aquilo. E eu quero vos deixar bem claro que a nossa riqueza está nos céus. Não foi essa a mensagem que Jesus veio trazer para nós. Jesus ele veio trazer uma mensagem de simplicidade, que o nosso maior tesouro está nos céus e é lá que nós devemos estar com a nossa mente fixada, apontada. Que essa corruptibilidade, este corpo terreno será transformado num corpo glorioso. Que a riqueza deste mundo não pode nos envaidecer, não pode tomar a nossa atenção. Que o nosso sentido esteja voltado completamente para Deus, para os céus. Para que, se por acaso vivermos esses tempos angustiosos, não negarmos a fé. Vi em documentários, em vídeos recentes, e isso está totalmente aqui corroborado com a palavra de Deus, que esses tempos serão marcados por intensas perseguições, inclusive aos cristãos. Será perseguido todo aquele que fizer uso da fé. Essa liberdade que estamos tendo no presente momento de estarmos pregando o evangelho, será posteriormente cerceado esse direito de expressividade, de culto, de externar uma fé, principalmente em se tratando de cristianismo, porque está posto essas profecias aqui na palavra de Deus. Nós estamos marchando para este tempo angustiante, onde não haverá total liberdade como estamos tendo agora. Então, enquanto esse tempo não chega, que possamos fazer menção deste evangelho, pois Jesus vai voltar, indubitavelmente. E este tempo, e esse dia de grande vitória para o povo de Deus, ele não está para demorar, ele não está para tardar, muito pelo contrário, está muito próximo disso. Mas antes, porém, o mundo vivenciará tempos difíceis, tempos de fome, de guerra, tempos em que as pessoas buscarão a própria morte e não a vai encontrar, porque seria melhor morrer do que estar vivenciando aqueles tempos, aqueles dias de angústia e de tortura que este mundo vai viver. Infelizmente, isso não é uma mensagem para deixá-los preocupados, desanimados, temerosos. Pelo contrário, porque o mesmo Deus que anunciou esses dias
Esse mesmo Deus nos garantiu que vai guardar o seu povo, que vai guardar a sua gente, que vai guardar o cidadão que não pertence a esse planeta, mas pertence ao seu reino, pertence à sua glória. Esse mesmo Deus que as pessoas desprezaram um dia, que as pessoas o crucificaram, surpreendentemente serão surpreendidas, fazendo até aqui uma redundância, com o seu aparecimento dos céus, nas nuvens dos céus, para vingar todas as atrocidades cometidas contra o povo de Deus, contra aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. Não se enganem, meus irmãos, com tudo que está sendo aí colocado na mídia. Nós vivemos uma mídia comprada, uma mídia influenciada pela cúpula mundial, de pessoas mal intencionadas que só intencionam prejudicar sobretudo os mais simples, os que voltam uma fé verdadeiramente em Cristo Jesus, pessoas que abominam os céus, que abominam a Deus e só estão preocupadas em enriquecer-se cada vez mais. Nós estamos aí vivendo uma nova ordem mundial, às vésperas de uma quarta revolução industrial, um poder mal intencionado interno de vender as reservas, as riquezas do país em que vivemos, uma política cada vez mais voltada para alimentar os interesses desta cúpula mundial, desta nova ordem mundial. E isso está sendo colocado muitas vezes como uma teoria da conspiração, porque está entrando numa banalização esse tipo de assunto. Mas se vocês perceberem, existe aí um plano mundial verdadeiramente, de uma destruição coletiva em massa, pois para essas pessoas, há muita gente pelo mundo, sobretudo os mais pobres, aqueles que moram em territórios mais pacatos, mais humildes, mais simplórios. E esta população, para esta cúpula, representa uma ameaça para o futuro da elite mundial. Então essa cúpula, ela vai buscar dentro de campos estratégicos, a exemplo da economia, da religião, a religião que é um grande aglomerado de pessoas, da atenção das pessoas, e vai usar sob a bandeira do ecumenismo o desvio verdadeiramente do texto sagrado, buscando atender o interesse desta elite, para que manipule as mentes, para que possam controlá-las. As pedras da Geórgia, por exemplo, dentre as quais existe lá um objetivo desta nova ordem, que é destruir em massa boa parte da população, reduzi-la pelo menos em 8 milhões de pessoas. E essa redução, ela necessariamente passa por países pobres, a exemplo do Brasil e alguns países da América Latina e da África. Os produtos alimentares estão hoje contaminados com substâncias tóxicas que já são proibidas em países como os Estados Unidos, e nós ainda mantemos, a nação, melhor dizendo, brasileira, ainda mantém o uso desse tipo de substância nociva. Nunca se viu tanto acometimento de doenças, a exemplo do câncer, doenças cardíacas, por causa de bombas calóricas, de bombas tóxicas que são ingeridas nesses alimentos, justamente com o fim de dizimar as pessoas mesmo, propositadamente. Nós vemos aí uma consciência mercadológica de marketing, utilizando as redes de comunicação cada vez mais presentes, para que as pessoas possam cada vez mais se sentirem
atraídas por esses tipos de produtos. São os produtos de preparo rápido, como os fast foods da vida. Comidas extremamente salgadas, cheias de substâncias conservantes, mas no fundo estão ali por trás o acometimento e o adoecimento das pessoas, infelizmente. E isso está dentro do estratagema desta nova ordem de destruir as pessoas efetivamente, de promover uma redução mundial. Nós vemos aí um sistema de controle tecnológico cada vez mais presente. Hoje tudo se grava. Hoje tudo está sendo postado nas redes sociais. A vida privada já não está mais privada, porque ela já está sendo posta aos olhares de todos. É um verdadeiro reality show da vida das pessoas. As pessoas estão agora passando por um controle cada vez maior. Um sistema tecnológico cada vez mais voltado para esse controle desta cúpula, desta nova ordem mundial. Vocês podem perceber, estamos cada vez mais presos a um sistema político, tecnológico atual, que nos escraviza cada vez mais a nos mantermos amarrados. Mas Jesus, ele promete libertar o seu povo, libertar os fiéis, que perseveremos na fé, que todas essas coisas não nos contaminem, nem nos desanimem. Haverá muitos que se perderão, ficarão pelo caminho, renunciarão e deixarão a fé, mas verdadeiramente que perseveremos para que alcancemos a glória de Deus, a glória dos céus. E isso não é fanatismo. Para quem acredita na palavra de Deus, nesse momento está concordando e dizendo amém, glória a Jesus. Porque eu sei que esta mensagem é rechaçada por muitos como mais um fanatismo religioso. Mas a gente tem que entender que para quem crer, tudo isso aqui que nós estamos comentando é verdade. E para não ficar somente demasiadamente nos nossos comentários, quero vos apresentar aqui o que está efetivamente escrito na palavra quando diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois muitos estão perdendo a esperança nos dias de hoje. Muitos estão embriagados, estão fadados, estão cegos em suas próprias ignorâncias. Mas existem ainda aqueles que guardam a esperança e a fé. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, tornará a trazer com ele. Então a esperança da ressurreição, da primeira ressurreição. Aquela mesma que foi mencionada aqui por nós num texto anterior que lemos no capítulo 12 de Daniel, que muitos ressuscitarão para a glória eterna. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. O que ele quer dizer, Paulo, nessa parte aqui do versículo, é que nós, se estivermos vivos por ocasião da vinda de Jesus, isto é, pós grande tribulação, os 3 anos e meio previstos aqui no livro de Apocalipse, se nós estivermos vivos nessa ocasião, os mortos ressuscitarão primeiro, porque esse evento precederá o enxergar de Cristo por nós aqui na terra. Então, a ressurreição dos mortos será um evento anterior a esse vislumbre da volta de Cristo sobre as nuvens dos céus. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso confirma o versículo anterior, o versículo 15, que haverá um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, que despertará estes mortos de suas sepulturas,
mesmo aqueles que estão enterrados em pleno mar alto, que perderam ali as suas vidas, aqueles não serão perdidos, um a um será despertado para a ressurreição, para esta primeira ressurreição. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então Paulo está exortando todas as pessoas, a exemplo do que estamos fazendo aqui, exortando uns aos outros, motivando, movendo uns aos outros a não perder essa esperança, consolando-as mediante todos os sofrimentos que estamos passando, as dores que estamos sentindo. Então, se você está passando um momento difícil agora, saiba que tudo isso passará um dia, porque a nossa vitória é eterna, a nossa vitória está em Cristo e Ele está voltando. Gostaria de ler também aqui outra parte, outro trecho do texto sagrado da palavra de Deus, aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante, que diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Lembra-se lá em Daniel, quando disse que haverá ressurreição para os mortos, que morreram perdidos, que morreram distantes de Deus, porque recusaram acreditar na mensagem dos profetas e de todos os homens de Deus que os sucederam? Pois é, eles ressuscitarão, mas para a vergonha eterna. E o que diz aqui Pedro é que eles não serão poupados, porque nem mesmo os anjos que conviviam nos céus, eles foram poupados e perdoados. Mas porque se rebelaram, foram expulsos e caíram da presença do Altíssimo. Assim haverá juízo para todos, indistintamente. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Porque Noé, ele foi um pregoeiro que anunciou o evangelho num tempo de loucura, de escárnio, de perversidade. E naquele momento ele clamava que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca, e as pessoas não deram cabimento, não deram importância àquela mensagem de Noé. E aquelas pessoas padeceram no juízo de Deus com aquele derramamento diluviano que matou muitos e muitas. E condenou a subversão a cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então foi mais um juízo de Deus. Quando os anjos visitaram a Ló e a sua família e anunciaram a destruição vindoura, e livrou aquelas pessoas da destruição, mas todos aqueles que viveram de forma ímpia, padeceram. Então isso aqui, Pedro, melhor dizendo, está mostrando que o juízo de Deus é algo que, vez por outra, está batendo na porta dos seres humanos, sobretudo aqueles que vivem desoladamente, que vivem de forma ímpia, de forma desobediente ao seu Senhor. E o juízo brevemente vai acontecer também por ocasião da grande tribulação. Então aqui eu quero deixar, para finalizar a nossa mensagem, para ela não ficar tão extensa, aqui no livro de Apocalipse, deixando uma mensagem de esperança, deixando aqui uma mensagem de Páscoa, de esperança, porque a nossa esperança, ela está viva, está ressurreta, está ao lado do Deus Altíssimo, que chama-se Jesus. Quando aqui João, ele se derramava em lágrimas, mas a palavra do anjo veio veementemente a ele, para animá-lo quanto a esperança que ele estava preservando em seu coração até aqueles dias. E esta esperança, ela não seria perdida, ele não seria decepcionado. Quando diz aqui do capítulo 1 de Apocalipse, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então João está falando aqui que todos, mesmo aqueles que crucificaram Jesus, vão estar presentes e vão se decepcionar, porque vão entender que foi ele verdadeiramente que veio em nome do Altíssimo. Ele é o Filho de Deus, ele é o primogênito dos mortos.
Ele é o início e o final, Ele é o alfa e o ômega. E Ele nos fez sacerdotes seus, reis, para reinar junto com Ele na glória eterna. E essa é a esperança que nos move. Então não deixe que esta esperança se apague do teu coração. Dias difíceis vêm aí, mas só irá suportar os dias finais aqueles que estão firmados verdadeiramente em Jesus. Que Deus abençoe. Feliz Páscoa a todos. Que a gente possa fazer dessa mensagem de hoje nosso escudo, nosso escudo de fé. E que nada nos abale, que nada nos tire da posição. Posição esta que está em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Quero mandar aqui publicamente para minha prima Vanusa Soares de Oliveira, meu beijo carinhoso, meu abraço, saudades. Retransmita aí para todos, Vilmar, minha tia Vilma, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Quero agradecer também ao meu irmão, sempre nos prestigiando, Augusto Gonzalez, que está também, vez por outra, comentando os nossos vídeos, nos prestigiando, nos dando a sua honrosa atenção. E onde esse vídeo puder chegar, vá compartilhando, vá levando ele onde ele puder chegar. Não para anunciar este humilde rapaz que vos anuncia aqui o Evangelho, mas para anunciar o Rei dos Reis, para anunciar Jesus, porque estamos carentes de mensagens como essa. Os templos, infelizmente, hoje não pregam esse tipo de mensagem. Não estão pregando esse tipo de mensagem para as pessoas. E as pessoas estão apenas preocupadas em seus interesses próprios. Não estão se preparando para a volta de Jesus. Estão vivendo de forma desatenciosa. Estão vivendo como as nécias, aquelas noivas da parábola dos evangelhos, em que dormiam, pois o noivo as pegou desprevenida e despreparada sem o azeite na candeia. Que o azeite possa estar nas nossas vasilhas. Isto representa que o Espírito possa estar em nossos corações. Que esta mensagem possa arder no nosso interior, no nosso coração. Arder no sentido de continuar viva, de continuar forte, de continuar eficaz, de continuar eficiente. Que não neguemos a fé. Que sejamos firmes nesta palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.